Olá, paz do Senhor. Mais uma vez estamos reunidos aqui para falarmos da Palavra de Deus, para refletirmos sobre a Palavra de Deus. E para nós isso é um privilégio, algo muito gratificante e que bom que nós temos esta oportunidade. E nesses momentos que vivemos hoje, que vivemos esses dias, esses tempos, são momentos onde muitas vezes nos pegamos chorando, muitas pessoas estão em lágrimas e isso às vezes torna-se até comum hoje em dia, mais comum. E é fato que o choro nada mais é do que a reação aos nossos sentimentos, a reação a algum problema que estamos vivendo. Existem choros de alegria, choros de tristeza. E só de pensar que quando nascemos, nós já nascemos chorando, não é? Então o choro faz parte também da nossa vida humana. E nesse contexto também Jesus chorou. A Bíblia nos relata pelo menos umas 3 ocasiões que Jesus chorou. Jesus, ele veio a esse mundo, esteve na terra conosco na sua época e ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele não era nem meio homem nem meio Deus, ele era intenso. Então, quando o homem, ele sentia todas as emoções que nós sentimos. Então Jesus ele esteve aqui entre nós numa vida realmente intensa, sincera, uma vida íntegra, uma vida onde ele cumpriu realmente a sua missão como deveria. E em alguns momentos a Bíblia nos relata que ele também chorou. E nós vamos ver algumas coisas e ver esses 3 momentos e também aprender algumas coisas com isso, né? Alguns ensinamentos que essas 3 ocasiões nos trazem hoje. A primeira que eu quero citar está no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 35. É um verso muito curto, diz apenas: Jesus chorou. É um dos menores da Bíblia, talvez o menor. E aqui nessa ocasião, nesse contexto, onde aqui está escrito Jesus chorou, trata-se do episódio da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E houve um momento, onde Jesus chorou, não copiosamente, mas em lágrimas, por algo que estava à sua volta ali. No contexto da história, nos diz que Jesus, ao saber da morte de Lázaro, ainda demorou 4 dias para chegar lá. E esse tempo, como Jesus, ele era Deus, ele era humano e era Deus, ele sabia de todas as coisas. E ele também no trajeto estava em missão, fazendo outros milagres, algo estava acontecendo também, muitas coisas estavam acontecendo. Quando ele retornou, já era o 4º dia da morte de Lázaro, e ali ele encontrou um cenário de tristeza, um cenário de angústia, e Maria, que já logo veio a ele e indagou: puxa, mestre, se tu já estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Essa mesma Maria que lavou os pés e preferiu ficar aos pés de Jesus, enquanto Marta fazia os seus afazeres, tinha os seus afazeres, naquele episódio onde Jesus mesmo fala que Maria escolheu o melhor lugar, porque Marta também estava fazendo o seu melhor papel, mas ela estava reclamando, ela estava em um outro contexto. Mas aquela mesma Maria, hoje ali, naquele momento, ela estava indagando Jesus: por que você demorou? Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então o choro de Jesus, ele foi ali não propriamente, tão somente
pela perda do amigo. Isso, como humano, ele também deve ter sentido, mas ele também era Deus, ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. Mas o que mais tocou ali o coração de Jesus, naquele cenário, era de ver que o povo ainda não estava acreditando piamente como deveria. A incredulidade ali o fez chorar, ver todo aquele cenário, não é? E Deus, ele se importa comigo e com você. Isso prova que Deus, ele é sensível, e ali, como homem, como Jesus, ele nos mostra isso, o quanto devemos também sentir a dor do próximo. E Jesus ali, ele sentiu a falta de fé das pessoas. Ele sofreu com a incredulidade. Hoje também, muitas vezes, Jesus pode estar chorando pela nossa incredulidade em alguns momentos, quando nós duvidamos do que Ele é capaz. Então, amados, o primeiro ponto aqui que a palavra hoje nos leva a refletir é sobre a incredulidade, ou seja, sobre a falta de fé. E muitas vezes a gente fala, olha, eu creio em Deus, Jesus é bom, Ele é capaz, Ele é forte, Ele sabe de todas as coisas, mas na hora do aperto, às vezes a gente se questiona, poxa, Jesus, se tivesses olhado por essa causa, não teria acontecido isso. E nesse momento, de repente, Jesus até chora por mim e por você. Então, amados, nós devemos reforçar a nossa fé, nós devemos confiar que Deus é o Deus que ressuscitou Lázaro. Se Ele ressuscita, que dirá diante de qualquer outra situação, o que Ele não será capaz de fazer, não é mesmo? Então vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos crer que Jesus, Ele sim, é o Jesus do milagre, é o Jesus que salva, que restaura. Amém? A segunda parte, o segundo momento onde Jesus chorou está no Evangelho de Lucas. Lucas 19, a partir do verso 41, a palavra nos diz assim, é o momento ali onde Jesus está chegando em Jerusalém. E olha só, em sua última semana, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti dias virão em que os teus inimigos te cercarão, te em trincheiras, e por todos os lados te apertarão o terror e o cerco. E te arrasarão, e os filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Olha só, era um momento onde as pessoas deveriam aceitar Jesus de uma forma íntegra. E, de fato, algumas pessoas estavam ali celebrando, ele estava chegando ali no jumentinho, chegando em Jerusalém. Mas ele, quando avista aquela cidade, que Jerusalém ela era o centro da religião, o centro cristão, o centro assim, da adoração a Deus. Ali existia o templo, ali todas as pessoas se achegavam, sem contar que Jerusalém era uma cidade bem estruturada, com muros altos, bem protegida. Era imponente, era uma Jerusalém bonita. Jesus olha todo aquele cenário e como ele, além de humano, ele também é Deus, sempre foi Deus. Ele já viu o dia seguinte daquela cidade, o momento além, o que iria acontecer a Jerusalém. Muitas pessoas ali estavam já abandonando a fé, misturando todo tipo de crença e religião. O templo ali, a visitação já não acontecia com frequência. E ele viu aquela cidade tão imponente em destruição. E ele relata toda a destruição.
E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A cidade realmente foi entregue aos inimigos, foi destruída, o povo levado como escravos. E o que isso pode falar para mim e para você hoje? O choro de Jesus ali, e ali ele chorou intensamente, foi um choro mais de desabafo, um choro que vem da alma, porque ele estava vendo a transgressão daquela cidade, daquele povo. Hoje Jesus de repente pode estar chorando por mim, por você, quando vê algo de errado em nós e ali na frente Ele já está vendo o nosso futuro, o que vai acontecer às nossas vidas. E às vezes a decisão é minha, a decisão é sua, porque Ele não interfere na nossa decisão. E muitas vezes estamos num mundo de incredulidade e isso causa o choro de Jesus. E Ele nos fala hoje, cuidado com a incredulidade. Eu ainda sou aquele Deus de antes, sou o Deus de agora e serei o teu Deus no futuro. Então, amados, nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Nossa fé, todo o nosso crédito, nós temos que permanecer ainda na palavra de Deus. E ali aquele choro foi pela falta de fé, a incredulidade. Muitas coisas estavam acontecendo naquela cidade que Jesus chorou, expressou lágrimas, onde seria um momento de felicidade. Ali a maioria dos judeus não o estavam aceitando como o Messias, como o enviado de Deus. Ali também havia inveja, ali também os mesmos que estavam ali gritando Hosanas, Hosanas, foram os mesmos que logo a seguir gritaram crucifica-o. Então Jesus já estava vendo todo aquele cenário e ali o deixou triste. E ali arrancou lágrimas e um choro de Jesus. E Ele sente o mesmo por nós ainda hoje. Quando nós estamos em transgressão, quando nós estamos em incredulidade, Jesus chora. Mas um outro ponto onde Jesus chorou está lá no livro de Hebreus. Hebreus 5, do 7 ao 9. Hebreus 5, do 7 ao 9. Que diz assim: E Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o amor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, aqui o choro de Jesus, ali no momento, já no Getsemane, ele estava ali no momento, já sabia do que iria lhe acontecer, ele já seria pego para ir para o caminho da cruz, e ali ele orou, ele ficou num momento retirado e chorou. Ali foi um momento também onde ele até transpirou gotas de sangue. Jesus ali já sabia o que iria acontecer. E muitos, por falta de obediência, iriam sofrer muito. E aquele choro ali de Jesus, ele nos expressa o quanto é importante nós sermos obedientes à palavra de Deus. Jesus ali, ele chegou a falar, a expressar: olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita e que permaneça, Pai, a sua vontade. Ele ali naquele momento, ele estava totalmente humano, sentindo toda a aflição do momento que iria acontecer a seguir a ele, como humano, como físico. Mas ele estava numa missão e ele foi obediente. Quantas vezes nós estamos diante de um problema muito difícil, que nos faltam as forças, mas nós temos que ser obedientes ao nosso Deus. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Nós não podemos agir com desobediência. Então Ele nos fala que, olha, seja obediente aos meus mandamentos, aos meus princípios, porque eu sou Deus ainda. Eu vou te restaurar. Se você cumprir a sua missão, você receberá
a coroa da vida. É por ela que nós lutamos, é por ela que nós hoje declaramos o Teu nome a todas as pessoas. Amém? Que você seja usado como instrumento nas mãos de Deus, que a cada momento da nossa vida nós possamos meditar, será que isso que eu estou fazendo, o que está acontecendo com a minha vida, será que isso vai arrancar lágrimas de Jesus? Pensa nisso. Jesus, Ele tem sentimento, Ele nos ama e Ele também sente o que Ele já sentiu o que nós sentimos. Amém? Então fica com essa palavra. Cuidado, meus amados, com a incredulidade. Cuidado com as transgressões. Não saia dos caminhos do Senhor e seja obediente à palavra de Deus. Amém? Fica com essa palavra, medite a respeito e vamos agradecer ao nosso Deus por cada oportunidade que Ele nos dá e tenha fé que todos os problemas, não importa a situação, Ele é Deus soberano, Ele é capaz do milagre, capaz da ressurreição, da transformação, Ele é capaz de melhorar a nossa vida em todas as circunstâncias. Amém? Então não fica triste, chorar também não é pecado, não é pecado chorar, porque Jesus chorou. O choro, ele expressa o que estamos sentindo, mas nós não podemos perder a confiança em Deus, nós não podemos deixá-lo sem expressar a nossa fidelidade a Ele. Nós precisamos ser fiéis a Ele, nós precisamos ainda continuar a nossa batalha, a nossa luta, porque o melhor Ele tem para nós, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Amém? Fica com essa palavra, que Deus o abençoe. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu quero Te louvar pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Queremos dizer, Senhor, que mesmo sem forças, mesmo com dificuldades, nós estamos lutando, nós estamos buscando o Teu nome e crendo, Senhor, no Teu poder, na Tua palavra. Por isso hoje, Senhor, vá de encontro a cada irmão, a cada filho Teu, cada necessidade, cada causa, Deus. E dá também do Teu melhor, Deus. Nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos na restauração. Nós cremos, Senhor, que Tu és capaz de tudo, ó Deus. Por isso hoje vá de encontro a cada coração e nos acalma, nos traga, Senhor, da Tua paz, do Teu amor e que o Teu Espírito Santo seja sobre nós todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos Te agradecer. Amém. Glórias a Deus.